Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E ontem a gente teve algumas confirmações aí de algumas impressões que tínhamos sentido desde o início dessa semana, quando houve aquela entrevista, né, com o presidente, que na verdade a gente sabe que foi um debate, né? E depois a gente teve ali uma espécie de sabatina na última quarta-feira. E ontem, na quinta-feira, a gente teve uma entrevista nos moldes mais tradicionais do jornalismo brasileiro, com muito respeito ao entrevistado, muita tranquilidade, serenidade, um negócio assim, só de levantando bola para o entrevistado poder sentir livre ali para responder a todas as perguntas e poder falar livremente sobre as ideias que para ele eram, obviamente, interessantes expor, né? Então, pessoal, você analisando as perguntas eram muito interessantes, né? Ao contrário daquela confrontação da segunda-feira, era assim: e o senhor, o que o senhor pensa em fazer com relação à economia, né? E antes teve problema, e o que o senhor fará para impedir que esses problemas aconteçam de novo, né? Qual o seu plano para isso? Qual o seu plano para aquilo? Teve um probleminha no passado, o que o senhor fará para impedir que isso aconteça novamente? Então você vê que é aquela entrevista tradicional, né? Completamente tradicional, sem confrontação, né? A gente vê aí dois pesos, duas medidas na maneira de lidar com uma pessoa, depois de lidar com a outra, né? É como se ele estivesse falando assim, ó, caro convidado, entrevistado, fique à vontade, apresente suas ideias, fale aí tranquilamente, né? E aí, como é que o senhor pensa em lidar com o Congresso, né? Como é que vai ser? Como é que vai conseguir fazer para convencer o Congresso a aprovar as pautas e tal? Dá uma aula aí para nós, explica para nós como é que faz, né? É como se fosse assim, né? Fica à vontade, vai, defende o teu lado aí, não vou te interromper não, né? Como, por exemplo, o senhor vai fazer para convencer o Congresso a abrir mão das emendas, né? A sensação que fica é uma sensação totalmente diferente, né? O que o senhor diria para os seus apoiadores para poder aceitar melhor o seu vice, né? Então, assim, na segunda-feira o pessoal brincou que os apresentadores falaram tanto que não precisava nem de entrevistado, né? Ontem a brincadeira já foi o contrário, né? Os entrevistadores falaram tão pouco que nem precisava de entrevistador, né? E aí eles comentam as perguntas, né, dos jornalistas. No passado, seus apoiadores foram muito incisivos com a oposição. Que lições o senhor tirou disso? Olha só a pergunta, que lições o senhor tirou disso? Meu Deus, que clima amistoso, né? Tom sereno, tom de leveza, né? Uma coisa muito pacífica, né? Quase só faltou cantar We are the world, we are the children, we are the world, né? Aquela historinha lá, né? Então, os candidatos assim, então, candidatos, continuando, vamos voltar para o tema tal, aqui o senhor atribui a mudança de postura, né? Assim, negócio realmente impressionante, né? Não optaram por aquele estilo jornalístico da confrontação, né? Da condução mais dura para impedir que o tema seja perdido, toda aquela teoria midiática que eu trouxe para vocês. Agora, eu revisando isso tudo, eu fico pensando assim, né? Perguntas assim, candidato, mas isso não soa como contradição? Não soa como contradição, poxa. Não, eles nem falar que é uma contradição, eles falam, né? Isso não soa como uma contradição. Então, claramente, se a gente olha aqueles dois modelos de entrevista, segundo manuais de jornalismo, você vê que tem um modelo que é mais incisivo, mais intenso, né, para confrontar ali o entrevistado, para ver se ele libera na marra as informações. Por outro lado, tem aquele modelo mais paz e amor, para se deixar o entrevistado à vontade e tal. E aí, pessoal, a reflexão que a gente fica será que nós não conseguimos entender muito bem o que eles estavam fazendo, né? Será que os entrevistadores usaram aquela estratégia de deixar o entrevistado tranquilo, para ele se soltar e falar as coisas que realmente são importantes, as coisas que são contundentes, as coisas que todo mundo estava ali querendo ouvir, né? Porque a gente sabe que, em contraposição àquela ideia, né, que o entrevistador deve ser duro e incisivo,
existe aquele estilo de entrevista que privilegia o debate público, né? Permitir o acesso das pessoas ao conteúdo, né? Defender aí que o entrevistador deve estabelecer um diálogo como um pré-requisito para que a entrevista flua tranquilamente, né? Na verdade, eu já estou com essa dúvida agora. Eu estou pensando, será que eles quiseram deixar o entrevistado tão à vontade que ele esquecesse que ele estava ali diante das câmeras e começasse a falar coisa que ele falaria assim, numa conversa mais assim, de amigos e tal? Talvez tenha acabado acontecido isso, né? Porque eu não sei se você acompanhou a movimentação das redes sociais, mas houve algumas coisas ali que foram faladas que a oposição ao candidato gostou, né? Teve coisas que ele falou ali que a galera aí que apoia o presidente achou interessante, começaram a colocar nas redes sociais e tal. Então eu fico pensando, será que essa estratégia que parece assim que acabou sendo muito tranquila para ele, não o deixou tranquilo demais e ele acabou, como se diz aí, falando pelos cotovelos e dizendo algumas coisas que no final das contas acabaram não jogando muito ao seu favor? Você já pensou por esse lado, né? Veja o que está sendo comentado hoje nas redes. Você vai ver que pode ser que essa ideia de fazer um clima tão descontraído, tão tranquilão, deixou o cara solto demais e acabou não sendo tão favorável para o projeto inicial como um todo. Eu gostaria de saber a sua opinião, né? Porque você pode parecer que foi tudo muito facinho, mas no final das contas teve coisa ali que saiu um pouco do script, e saindo do script atrapalha atrapalha o projeto, né? Parece que os entrevistadores ficaram naquela assim, mas será que não seria, né? Tudo no subjuntivo, né? Será que não seria legal fazer uma autocrítica, né? Isso não soa como isso, como... Deixou o cara tão tranquilo que ele foi levantando a bola e tal. Então, pessoal, é um negócio a ser pensado. O que você achou aí, né? Porque às vezes, né, você vê aquele conceito da persuasão, né? A palavra persuasão, ela tem um sentido muito interessante, né? Quando você pensa na etimologia da palavra, né? A palavra persuadir. A palavra persuadir significa levar à opinião ou à conclusão que, né? Fazer acreditar, fazer pensar, você incentivar com sucesso a aceitação de alguma coisa, né? E o persuadir, né, vem da palavra persuadere em latim, que significa trazer falando, né, algo nesse sentido, né, um argumento persuasivo. Vem de per, né, que é por meio de ou através de, unido a suadere. Suadere é insistir, persistir, né? Mas essa ideia de suadere tem a ver com aquilo que é doce, aquilo que é suave, aquilo que é agradável. Por isso, alguns analistas dizem que a palavra persuadir significa convencer por meio da suavidade. Será que deixar um ambiente tão amistoso daquele jeito, tão suave, não acabou deixando o cidadão tranquilo demais, ao ponto dele esquecer que tinha milhões de pessoas assistindo e ele acabou se soltando muito e falando coisas ali que acabaram não sendo muito benéficas para o seu objetivo? É isso que eu quero ouvir aí. Você deve ter imaginado sobre o que a gente está falando, né? Principalmente quando foi falado da parte agro e tal, ficou ali deu uma engasgada ali, deu um ruído na comunicação, né? Então, eu gostaria de ouvir sua opinião, coloque sua opinião aí embaixo. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas. Tem que é bom, daqui a pouco às 9h15 da manhã a gente tem mais uma aula aberta para vocês do Fator 2023, que pode acontecer com o Brasil, com o mundo a partir do ano que vem. E essa aula de hoje vai ser muito importante, porque você vai conseguir fazer inferências gigantes sobre o que está acontecendo hoje, tá bom? Um abraço!
Fique com Deus. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!